João 3,16 é, sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos e citados de toda a Bíblia. Muitas pessoas já ouviram ou viram esse texto em camisetas, placas em estádios ou até em filmes, mas nem todos param para refletir sobre o que ele realmente significa. Este versículo resume toda a mensagem do Evangelho em uma única frase poderosa. Ele fala de amor, sacrifício, fé e esperança. Tudo aquilo que forma a base da vida cristã. Ao iniciarmos essa reflexão, é importante entender que esse versículo não é apenas uma frase bonita ou simbólica, mas uma revelação profunda do coração de Deus para a humanidade. É como se Deus estivesse dizendo, com poucas palavras, tudo o que Ele sempre quis que soubéssemos. Eu amo vocês. Eu fiz algo por vocês. E eu quero estar com vocês por toda a eternidade. Quando João escreve que Deus amou o mundo, ele não está se referindo apenas ao planeta Terra, mas sim às pessoas, a toda a humanidade. E o mais impactante dessa declaração é que Deus amou um mundo que não merecia esse amor. Ele amou mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo, desprezá-lo ou até zombar do sacrifício de Jesus. Esse é o verdadeiro amor incondicional. Aquele que não depende do que fazemos, pensamos ou somos. Deus não esperou que fôssemos perfeitos, santos ou merecedores. Ele nos amou em nosso pior estado, no meio do pecado, da rebeldia e da escuridão. Isso quebra toda a lógica humana, porque nós geralmente amamos por afinidade, por troca, por merecimento. Mas Deus ama de forma pura, constante e eterna. Esse amor não se compra, não se perde e não se limita. Ele está disponível para todos, o tempo todo. A expressão "de tal maneira", em João 3,16, carrega um peso que muitas vezes passa despercebido. Ela não está ali por acaso. João não disse simplesmente "Deus amou o mundo", mas fez questão de acrescentar "de tal maneira", como uma tentativa humana de descrever algo que é, na verdade, indescritível. Essa frase aponta para a imensidão, a intensidade e a profundidade do amor de Deus. Um amor que vai além da compreensão, que ultrapassa barreiras e rompe limites. É como se o apóstolo dissesse: nem dá para explicar o quanto Deus nos amou. Esse amor foi tão grande que levou Deus a entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Quando paramos para meditar nisso, percebemos que esse amor não é superficial, não é passageiro e muito menos emocional. É um amor sólido, eterno, que se prova com ação, e a cruz é a maior prova disso. Quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, está revelando a maior demonstração de amor já registrada na história da humanidade. Deus deu. Ele entregou, ofereceu, sacrificou o que tinha de mais valioso: Jesus. Isso não foi uma troca, uma obrigação ou uma tentativa de agradar a humanidade. Foi uma escolha livre, movida única e exclusivamente pelo amor. Jesus não foi apenas enviado para ensinar ou curar, mas para morrer por nós, assumindo em si mesmo o castigo que era nosso. Imagine um pai entregando seu único filho para salvar pessoas que nem o conhecem, ou que sequer reconhecem o seu amor. É exatamente isso que Deus fez. Jesus é o maior presente que alguém poderia receber. E o mais incrível é que esse presente não tem preço, não está à venda e não depende do nosso desempenho. Basta aceitá-lo com fé e gratidão. A palavra unigênito, usada em João 3,16, significa único do seu tipo, único gerado. Isso destaca que Jesus não é apenas mais um profeta, mestre ou figura religiosa. Ele é o único filho gerado diretamente por Deus, com a mesma essência divina. Não há ninguém como ele. Jesus é singular em sua natureza, em sua missão e em seu relacionamento com o Pai. E foi esse Filho único, santo e perfeito, que foi entregue por nós. Isso eleva ainda mais a importância do sacrifício. Deus não entregou qualquer coisa, mas o seu Filho amado, o único que podia realmente nos salvar.
Isso também mostra que a salvação não está em múltiplos caminhos ou crenças. Está exclusivamente em Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para a vida eterna. Reconhecer Jesus como o Filho unigênito é reconhecer o quanto somos amados e o quanto Deus está comprometido com a nossa salvação. João 3,16 deixa claro que há uma resposta esperada ao grande amor de Deus: a fé. Não se trata de pertencer a uma religião, fazer boas obras ou tentar ser perfeito. O versículo diz que todo aquele que nele crê, ou seja, crer em Jesus, é o que abre a porta para a salvação. Essa fé não é apenas acreditar que Jesus existiu, mas confiar de coração que Ele é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. É uma entrega de confiança, um passo consciente de reconhecer que precisamos dele. O mais bonito é que o texto não limita quem pode crer, é para todo aquele. Isso significa que qualquer pessoa, independente do passado, da origem, da história ou das falhas, pode ter acesso ao amor de Deus por meio da fé. A salvação é oferecida a todos, mas ela se torna real quando é recebida com fé no coração. A promessa de João 3,16 não é apenas sobre o que recebemos, mas também sobre o que somos livres de enfrentar. O texto diz que quem crê em Jesus não pereça, o que indica claramente que há um destino de perdição reservado para aqueles que rejeitam essa fé. A palavra perecer aqui não se refere simplesmente à morte física, mas à separação eterna de Deus, um estado espiritual de condenação. Deus, em sua justiça, não ignora o pecado, mas, em seu amor, providenciou uma solução por meio de Jesus. Assim, quem aceita esse presente não precisa mais temer a condenação. É como se estivéssemos caminhando para um abismo, e Deus, por meio de Cristo, estendesse a mão para nos resgatar antes da queda. A salvação em Jesus não é apenas um futuro glorioso, mas um livramento real do juízo eterno. Isso é graça, é misericórdia, é amor que salva do pior destino possível. O versículo termina com uma das promessas mais poderosas da Bíblia: mas tenha a vida eterna. Esse é o destino final de quem crê em Jesus, não a perdição, mas a eternidade, com Deus. A vida eterna não significa apenas viver para sempre, mas viver em plenitude, em comunhão com o Criador, sem dor, sem lágrimas e sem separação. E o mais maravilhoso é que essa vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa no momento em que aceitamos Jesus como Salvador. A partir daí, já experimentamos paz com Deus, direção espiritual, transformação interior e a presença do Espírito Santo em nossa caminhada. A vida eterna é o maior presente que alguém pode receber, porque ela não termina, não envelhece, não se corrompe. E tudo isso nos foi dado de graça, por meio da fé, por causa do amor de Deus revelado em Cristo. João 3,16 nos mostra que o propósito de Deus nunca foi condenar, mas salvar e dar vida verdadeira. Após refletirmos sobre o que João 3,16 nos ensina sobre o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, a fé e a vida eterna, é essencial perguntar: como isso muda a minha vida? Esse versículo não é apenas uma doutrina ou algo para estudar. Ele é um chamado para a transformação pessoal. Se Deus nos amou de tal maneira, isso deve afetar a forma como vivemos e como nos relacionamos com Ele e com os outros. Esse amor nos desafia a amar de maneira incondicional, a viver com propósito, a confiar em Jesus como nosso Salvador e a buscar viver de maneira fiel e obediente. Além disso, a promessa de vida eterna nos dá esperança, mesmo em tempos difíceis, pois sabemos que nossa vida aqui não é o fim. Há algo muito maior nos esperando. Quando entendemos o verdadeiro significado de João 3,16, nossa perspectiva de vida muda, nos motivando a viver com mais fé, gratidão e missão. Ao final,
De uma reflexão tão profunda e impactante sobre o amor de Deus revelado em João 3,16, é essencial fazer um apelo. Essa mensagem não deve ser apenas ouvida, mas também vivida. Deus está chamando a cada um para se aproximar dele e aceitar o presente de sua salvação. A fé em Jesus é a chave que abre as portas da vida eterna. Ao concluir o vídeo, faça um convite sincero para quem está assistindo, refletir sobre a sua própria caminhada de fé. Pode ser um momento de oração, onde você guia o público em uma oração de entrega e aceitação de Jesus como Salvador. Isso cria um espaço para que as pessoas façam uma decisão consciente de seguir a Cristo. Não como uma obrigação, mas como uma resposta ao amor imensurável de Deus. A oração pode ser algo simples, como: Senhor, reconheço o teu amor por mim e creio que Jesus é o teu Filho. Quero aceitar o teu perdão e viver para ti. Em nome de Jesus, amém. Esse é o momento de convidar as pessoas a viver a transformação que esse amor pode trazer.